Ontem foi o Dia dos Namorados e hoje o quadro Histórias Inspiradoras, edição mais do que especial. Edição Dia dos Namorados conta com um casal que já superou diversas adversidades e mesmo assim continua junto, continua unido e o casal que se ama a cada dia que passa mais. É claro que eu estou falando da Thaís Funaki e Bruno Funaki. Muito bom dia, casal. Obrigado por atender ao convite, participarem do Bom Dia Litoral. Um prazer enorme ter a Thaís aqui mais uma vez e ter o Bruno Funaki aqui pela primeira vez. Acho que é a primeira vez, né? É, fazendo a estreia aqui no quadro Histórias Inspiradoras, né, Bruno? Na TVCI também. Na TVCI não é a primeira vez, não. Quem é de casa não sabe. O Bruno é funcionário da TVCI. Ele está aqui todas as manhãs, inclusive. Mas aqui no estúdio, ao vivo, imagino que seja a primeira vez. Eu acho que sim. É, né? Agora eu quero falar com o casal, porque vocês já superaram diversas adversidades. Quando você esteve aqui, um dos motivos da sua participação é o fato de você ser transplantada, de você ter tido, inclusive, todo um processo para se recuperar desse transplante, antes do transplante, todo um processo para poder receber esse órgão novo. E eu quero começar falando sobre essas dificuldades no dia a dia do casal. Como vocês se conheceram e como esses problemas que vocês têm no dia a dia acabaram unindo ainda mais vocês dois. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Thaís. Bom dia. Então, nós nos conhecemos pela minha irmã, que na verdade naquele tempo era bate-papo, daí ela encontrou com o Bruno e daí ela me passou o contato de Bruno. Aí começamos a namorar no ensino médio. Ensino médio, né? E... 2008. 2008. Vão fazer quase 20 anos já. Aqui pertinho, aqui no Instituto. No Instituto? Vocês estudaram? Eu estudava no terceiro ano. Saindo já, indo para a faculdade. Os dois estavam no terceiro ano? Não, eu fiz magistério. Eu estava no segundo e ele estava no ensino médio, no terceiro. E aí, como é que foi, Thaís? Foi amor à primeira vista? Então, no começo a gente só conversava, né, Bruno? Mais conversa. Ela que deu o primeiro passo, me chamou, a gente conversou e dali para lá o amor foi crescendo e rumando e tomou... O que mais te atraiu na Thaís, Bruno? Por que você teve essa conexão com ela? Pelo jeito dela ser. Eu sou um cara bem calmo, né? Um cara bem tranquilo, então assim, eu me tornei calmo. Eu olhei e ela também tinha as mesmas características, mas de maneira diferente. Era um pouco mais ativa, um pouco mais ativa mesmo. E eu era um cara mais calmo, mais na minha, mas assim, a gente tinha gosto por estudo, as mesmas atividades. E aí a gente foi se conhecendo e tomou proporções maiores no sentido do amor. E estamos juntos até hoje, firmes e fortes e unidos. O Bruno Funaki também tem um problema de saúde, passou por cirurgias, foi um derrame, não foi, Bruno? Foi em 2006. Você ainda era adolescente. Eu era adolescente, foi 2 anos e meio antes de conhecer a Tá. Tive um AVC em agosto. E agosto até março, seguindo aí esses meses, eu passei por 5 cirurgias e daí perdi todo o meu lado direito. Eu sou destro, mas hoje eu sou canhoto. E aí passei internado entre cirurgias, volta de cirurgia, reabilitação, aprender a escrever com a mão esquerda, aprender a fazer fisioterapia para tentar voltar um pouco. Voltei e felizmente, coincidência, foi o meu terceiro ano que eu conheci a Tá. Que talvez a minha experiência, quando eu tive o AVC, possa ter me ajudado um pouquinho o que ela passou, que foi o transplante renal, né? E talvez, assim, as coisas acontecem não por coincidência, mas eu acho que estava escrito ali para acontecer dessa forma. E ainda falando sobre essa sua situação, Thaís, se o Bruno, por um lado, teve um problema de saúde antes de te conhecer,
você teve essa situação renal já quando vocês estavam juntos. Você, inclusive, teve que passar por transplante. Mas antes teve toda uma preparação para que você tivesse um tratamento prévio. Inclusive, o Bruno aprendeu a manusear o equipamento da hemodiálise ou diálise? Diálise. Diálise. Como é que foi passar por essa dificuldade na sua vida, tendo ao seu lado ele, que é o amor da sua vida? Então, quando eu soube, até algumas pessoas falaram assim, não é toda pessoa que consegue continuar com uma pessoa que está enferma, né? E ele foi praticamente o meu braço de apoio, né? Que nós nos casamos bem na etapa que eu comecei a diálise, e então ele teve que segurar a barra junto comigo. Ele e minha mãe fizeram todo o treinamento, mas ele foi praticamente a pessoa essencial, porque até mesmo por ele ter passado aquilo, ele me trazia uma calmaria, né? Naquele momento em que eu meio que estava perdida, né? Então eu acredito que ele foi uma das pessoas mais importantes ali para mim passar por esse processo, tanto de ajuda, de companheirismo, né? Então ele sempre... E aí, vocês têm vários gostos em comum, mas um deles chama muita atenção, inclusive várias das fotos que o pessoal de casa está acompanhando agora, que é a corrida. Vocês começaram a gostar bastante. A Thaís pratica vários esportes, tá? Faz natação, encontro direto na natação, faz Muay Thai, inclusive tem uma foto aí da graduação dela no Muay Thai, corre. O Bruno também faz outros esportes, faz musculação, os dois inclusive fazendo remada, né? Faz musculação, tem também o Pilates, mas a corrida vocês têm em comum, vocês gostam bastante e direto vocês estão participando. A corrida une vocês também, Thaís? Então, a corrida foi assim, no começo da diálise eu comecei a caminhar no aeroparque. Aí ele começou a correr, daí ele falava, tá, vamos correr, tá. Começa com 2 minutos correndo e 1 caminhando. Daí eu falava, Bruno, não aguenta, Bruno. E foi de passinho a passinho que eu comecei a gostar da corrida. Que daí a gente começa a ver ali as corridas, né, que eu comecei a ir junto com ele, acompanhar nas corridas que ele fazia das competições, das provas, né? Das competições, e acabei me dando essa oportunidade de também praticar esse exercício, e hoje querendo ou não, virou nosso em comum, né, Bruno? Nossa. E ele que foi o maior incentivador nessa parte, porque eu não gostava de correr, não. E a corrida é um momento também de conexão entre vocês, Bruno? Assim. Eu digo que a corrida me mudou drasticamente, são quase 2 anos e meio correndo. O pessoal, todos os colegas, todos me conhecem. Eu era um cara sedentário, mas assim, a corrida me mudou de uma forma onde que não é só correr. Para mim, aquilo ali virou uma paixão, virou algo assim que eu possa tirar tudo de ruim que eu tenho, que eu guardei do dia, que eu guardei da semana, extravasar e deixar só as coisas boas, assim. Então, quando eu adotei isso para minha vida, assim, a metodologia da corrida, correr não é fácil, não é assim, sair, tem dores, tem dia que você não quer correr. Então, assim, a partir do momento que eu encarei de forma séria a corrida, as coisas mudaram, a vida amorosa mudou, a vida profissional mudou. Então, eu agradeço a corrida por me proporcionar essa nova experiência. Para finalizar, eu sempre peço que as pessoas, olhando para a câmera, mandem uma mensagem para quem está em casa. Mas hoje eu quero fazer diferente. Hoje eu quero fazer primeiro uma pergunta para a Tá, não para a Thaís, porque a Tá é a esposa do Bruno. E eu quero que você, olhando para o Bruno, fale a importância dele na sua vida. E depois eu vou pedir que você, Bru, e não Bruno, faça a mesma coisa. Olhando para a Thaís, fale sobre a importância da vida dela, começando por você, Thaís. Amor, você sabe o quanto você é importante para mim, de todas as situações que nós passamos. Eu agradeço a Deus por Ele ter me enviado você. Você é um presente de Deus para mim e agradeço muito a Ele. E acho que o nosso amor venceu todas as batalhas e estamos aí para as próximas.
E eu quero te agradecer e eu te amo muito. Tá aqui, são 7 anos de casados, são 10 anos de namoro. E parece ontem, né? E quando acontece assim que tá muito rápido, passa muito rápido, é porque é muito bom. Então esse momento nosso, é maravilhoso, é apaixonante. Eu sou um cara apaixonado por ti, eu sempre tenho o maior orgulho de ti. Você é uma pessoa guerreira, uma pessoa que não tem medo de recomeçar, de encarar um desafio novo. Então, assim, eu tenho muito orgulho e muita sorte de ter você ao meu lado. Te amo também. Que lindo! Com essas mensagens lindas, eu encerro Histórias Inspiradoras de hoje. Casal, muito obrigado por atender ao nosso convite e participar. Foi um prazer enorme tê-los aqui. Muito obrigado de coração por compartilhar com o público de casa um pouquinho da história de vocês. E quem sabe na próxima oportunidade vocês não retornam e contam ainda mais um pouco das adversidades e principalmente das conquistas e das coisas boas que vocês viveram ao longo desses anos, né? Quase 20 anos, aí 17 anos já de união, e que vocês continuem crescendo cada vez mais como casal e como seres humanos. Obrigado pela participação, um abraço, até uma próxima.